Nesta videoaula, irei mostrar através do mapa, ou seja, geograficamente, todo o território geográfico do Oriente Médio, do Oriente Próximo e também da Ásia Menor. Sabemos que o Oriente Médio é uma porção de terra geograficamente localizada no continente asiático, ou seja, o Oriente Médio também é Ásia, está situado no continente asiático. Em outras palavras, o Oriente Médio é uma região geográfica e geopolítica que abrange países do Sudoeste Asiático e Norte da África, definida como uma área a leste da Europa, rica em história, cultura e diversidade religiosa, berço do cristianismo, islamismo e judaísmo, que são as religiões monoteístas abraâmicas. Mas não só das religiões monoteístas abraâmicas, mas também das religiões politeístas, principalmente do Crescente Fértil e também estrategicamente importante devido ao petróleo, sendo uma ponte entre África, Ásia e Europa, com vasta influência cultural e econômica global, mas também com muitos conflitos. Toda essa área destacada com cor laranja corresponde todo o Oriente Médio. O termo Oriente Médio é um termo de origem eurocêntrica, criado no século XIX pelos britânicos para descrever a área entre Europa e Índia, a uma distância média do centro do poder colonial britânico, diferenciando-a do Oriente Próximo, mais perto da Europa, e Extremo Oriente, China e Japão. Os países que compõem o Oriente Médio são eles: Arábia Saudita, Bahrein, Chipre, Egito, que pega a parte norte africana, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Palestina, que pega a faixa de Gaza e Cisjordânia, Catar, Síria, Turquia, que pega a parte asiática e europeia. Mas alguém pode até indagar: mas Egito é África? Certo, Egito só é África quando se refere geograficamente, ou seja, em questão territorial, porque está situada praticamente dentro do território africano, onde a Península do Sinai faz a conexão com a Ásia, e o país compartilha laços históricos, culturais e políticos profundos com a região, sendo um player fundamental na geopolítica do Oriente Médio. Mas, culturalmente, ele é asiático, principalmente quando se refere à cultura do Egito num Crescente Fértil, que toda sua cultura e história pertence ao chamado povos da Antiguidade Oriental. Porque quando nós estudamos a história dos povos da Antiguidade Oriental, o Egito está incluso dentro da história dos povos da Antiguidade Oriental, ali do Crescente Fértil. Historicamente e culturalmente, o Egito é Oriente Médio. Mas, quando passamos geograficamente e territorialmente, ele é africano. O Egito é um país árabe fundamental da região, sendo um importante centro do mundo árabe e parte do Oriente Médio geográfico e cultural. A língua oficial do Egito é o árabe, e o país compartilha laços culturais profundos com as nações árabes do Oriente Médio, sendo o país árabe mais populoso.
O termo Oriente Médio é um termo moderno que surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Na Antiguidade Oriental não existia o conceito de Oriente Médio, mas sim de Antiguidade Oriental. Enfim, sabemos que o Oriente Médio está situado dentro do continente asiático. E quando falamos no Próximo Oriente ou Oriente Próximo, também estamos falando em um espaço geográfico territorialmente situado dentro do continente asiático e dentro do Oriente Médio. Toda essa área geográfica destacada em vermelho corresponde ao que chamamos de Próximo Oriente ou Oriente Próximo, que pega do Egito à atual Turquia na Península Anatólica. Enfim, em outras palavras, o termo Oriente Próximo ou Próximo Oriente é um termo geográfico e histórico usado pelos europeus para descrever a região mais próxima do Oriente, abrangendo o Mediterrâneo Oriental, Levante, Anatólia, que é a atual Turquia, Mesopotâmia, que é o atual Iraque, Egito e partes da Península Arábica, sendo historicamente centrado no Império Otomano e mais tarde foi amplamente substituído pelo termo Oriente Médio para descrever o sudoeste asiático e norte da África. Então, a partir de agora, vamos para outro termo referente a outro espaço geográfico dentro do próprio continente asiático. Estou me referindo à Ásia Menor. Todo esse espaço geográfico destacado de cor verde corresponde ao território da Ásia Menor. A Ásia Menor está situada dentro do continente asiático, dentro do Oriente Médio e dentro do Oriente Próximo. A Ásia Menor corresponde ao que chamamos de Península Anatólica. E toda essa Península Anatólica corresponde à atual Turquia, que antes correspondia ao Império Otomano e também correspondia ao Império Bizantino. Ou seja, na ordem cronológica, Império Bizantino, Império Otomano e atual Turquia. Lembrando que a Turquia é dividida entre Ásia e Europa. Uma parte pertence ao continente asiático e outra parte pertence ao continente europeu. Essa divisão em que um país é dividido entre dois continentes ou até mais de dois é chamado de transcontinental ou às vezes de intercontinental. Mas o que é península? Península é uma faixa ou porção de terra que pertence a um continente que sua extensão territorial se desloca para dentro dos mares, oceanos ou grandes lagos. É o que acontece com a Península Anatólica ou Ásia Menor, onde fica dentro dos mares, Mar Negro, Mar Mediterrâneo, Mar Egeu e o Mar de Mármara. Então, esta videoaula é uma videoaula de Geografia e História, porque envolve localização geográfica, geopolítica e história de um povo. Então, por hoje só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.